E vem saber qual é a ligação entre as obras Fire Force e Soul Eater. E pra você que só leu Fire Force, só leu Soul Eater, só assistiu Fire Force ou só assistiu Soul Eater, pode não saber ou não ter percebido, mas essas duas obras têm uma ligação muito forte, muito mais forte do que você imagina ou pensa, afinal, você deixou passar isso. A primeira ligação muito forte entre essas duas obras seria o seu autor, Atsushi Okubo. Para você que não sabe, o Atsushi, ele é o autor tanto de Soul Eater como de Fire Force, mas isso não impede nada. Um autor pode escrever obras diferentes, e isso não quer dizer que uma obra vai ter ligação com a outra. Mas a primeira ligação dessas duas obras seria que é o mesmo autor. E eu vou começar falando sobre a primeira obra que ele criou, que seria o Soul Eater. Soul Eater foi publicado entre os anos de 2004 até o ano de 2013, e ele foi fechado num total de 25 volumes. Soul Eater, numa sinopse bem básica, acompanha Maka e Soul Eater. Ele está com a missão de, nesse momento, quando começa a obra, de capturar 99 almas e uma alma de bruxa. Quando ele conseguir fazer isso, quando a Maka conseguir esse objetivo, o Soul irá se tornar uma arma poderosa e vai conseguir virar a arma do Doutor Morte, que é o seu objetivo. Obviamente, esse é praticamente a sinopse mais básica que eu consigo dar de Soul Eater. Afinal, não acompanhamos só a Maka, temos outras pessoas que a gente também acompanha, como a Lizzie, como o Black Star, como também o Kid. Então a gente acompanha vários núcleos e a história tem muitos arcos, principalmente quando a Medusa entra. Então você tem muitos arcos, muitos personagens, e essa seria a parte mais simplória da obra possível. A partir daí, ela vai se desenvolvendo e, como eu já falei, ela já teve o seu encerramento. E é meio que isso que dá pra falar de Soul Eater. O que eu ia falar de Soul Eater, além de ser uma obra que eu gosto bastante, e fiquei muito feliz de ter a coleção completa, que é sempre bom ler e reler, porque eu gosto da comédia, eu gosto como o autor escreve os personagens. Uma coisa que eu tenho que destacar seria que, pra você que viu o anime de Soul Eater, saiba que o anime tem um final diferente do mangá. O que aconteceu foi o seguinte: Soul Eater começou a lançar e ele fez um extremo sucesso. Era um mangá que estava vendendo muito. Então, obviamente, rapidamente tentaram fazer uma adaptação para anime dessa obra. O grande problema é, o anime começou a avançar, Soul Eater já estava no seu último arco, mas o autor não estava mais seguindo o ritmo de lançar semanalmente os últimos capítulos, os últimos volumes. Então, o anime teve a brilhante ideia de escrever o seu próprio final. Então, o final do anime de Soul Eater não é o mesmo final do mangá. Eu não acho o final do mangá o melhor final do mundo, mas com certeza o final do mangá é muito melhor que o final do anime. Então você que assistiu e não quer ler o mangá inteiro, leia os últimos capítulos, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Inclusive, sempre que eu falo de animes que eu gostaria que tivesse remake, um deles eu coloco Soul Eater, não porque o anime é ruim, mas é porque realmente merecia um final mais digno e mais próximo do mangá como um todo. A partir daí, quando acabou em 2014, já que o Soul Eater fez muito sucesso, a editora queria que o Atsuki continuasse nesse universo de Soul Eater. Então, ele foi para sua segunda obra. E a sua segunda obra se chamava Soul Eater Not. E Soul Eater Not foi completo em 5 volumes e foi publicado entre os anos de 2011 e 2014. E diferente do que muitas obras fazem, que é se passar após a obra original, Atsuki resolveu passar um ano antes. Soul Eater Not se passa um ano antes de Soul Eater normal. E ele, como o próprio nome diz, é Not, porque ele realmente passa uma ideia completamente diferente de Soul Eater. Se você terminar Soul Eater e for pro Soul Eater Not esperando que a obra siga aquele padrão da obra, você não vai ver. Porque Soul Eater Not, já que se passa um ano antes e tá meio que numa fase onde não tá tendo todo aquele grande evento que teve em Soul Eater, as coisas estão muito mais tranquilas. Então ele focou no mangá muito mais de comédia e diversão. Obviamente, Soul Eater Not tem as partes de ação, tem alguns momentos um pouquinho mais fortes, mas de modo geral, o foco de Soul Eater Not é muito mais focar na comédia e a relação daqueles personagens. Tanto que tem a aparição e tem a participação de personagens importantes, principais de Soul Eater, mas numa fase muito antes. Você vê que a personalidade deles é muito mais próximo do começo do Soul Eater e também você consegue ver que a comédia é muito diferente. E as personagens também são diferentes. São legais, são divertidos, é legal de se acompanhar, mas é aquele mangá que vale a pena para quem gosta da obra e focado numa outra ideia, numa ideia muito mais da comédia. Mas como eu falei, se passa
passa um ano antes de Soul Eater. E depois que acabou Soul Eater Not, ele chegou na sua próxima e última obra, que é Fire Force. E Fire Force foi lançado entre os anos de 2015 a 2022 e foi fechado num total de 34 volumes. E Fire Force parecia que o autor ia para um outro caminho, um caminho até certo ponto parecido mais na nossa realidade, porque Fire Force segue a ideia de um mundo onde pessoas estão entrando em combustão instantânea. E por causa disso, para eles resolverem esse problema, eles criaram uma brigada de bombeiro que iria cuidar simplesmente desses casos. A partir daí, a história vai se desenvolvendo. Assim como o Soul Eater, eu posso falar, essa é a parte mais básica da história de Fire Force que eu posso falar, é a parte mais simples que eu posso falar de algo que obviamente vai escalonando para coisas muito maiores do que isso. Fire Force foi um mangá que fez bastante sucesso e um anime que também fez bastante sucesso. Teve já mais de uma temporada, um anime que realmente tem uma boa animação. Na época que lançou, gerou discussões pela parte como o autor escrevia, mas ele sempre escreveu assim, a forma como ele escreve seus personagens, principalmente os personagens femininas, mas é realmente uma obra que chamou atenção e que muita gente gostou na época que lançou. Fire Force foi seguindo e seguia algumas batidas parecidas com Soul Eater. Você vê que o autor gosta de algumas temáticas que parecia que ele estava repetindo em Fire Force, como por exemplo, algumas ideias da Excalibur e algumas ideias como a primeira bruxa. São algumas ideias interessantes que ele menciona por cima em Fire Force, mas que parece que é só temáticas que estavam repetindo, até que chegou no último capítulo. E aí sim, entra na ligação entre Fire Force e Soul Eater, porque no último capítulo, depois que acaba tudo, a gente vê os personagens de Soul Eater criança dentro do mangá de Fire Force. Você vê o Black Star, você vê a Maka, você vê o Kid, você vê esses personagens que a gente conhecia de Soul Eater agora pequenos. A gente vê até o Dr. Morte, afinal o Kid é filho do Dr. Morte. E aí tem essa grande ligação, essa parte que era para explodir a cabeça nesse ponto de, olha só, não é simplesmente que ele vai ter uma ligação, uma referência ou que se passa no mesmo universo. Com essa revelação final, ficou claro que Fire Force é um prequel de Soul Eater, ou seja, Fire Force se passa anos antes de Soul Eater, muitos anos antes, e essa é a grande ligação entre um universo e outro. Essa ligação é tão forte que faz com que todo o universo seja ligado, criando praticamente um Soul Eater World, pode dizer, um Soul World, onde todo o universo acaba se ligando. Então, essa é a ligação entre os universos. Com esse final, faz com que Fire Force em algum momento vai se tornar naquele universo de Soul Eater, onde eles vão caçar almas, onde eles vão caçar bruxas e onde vão chegar todos naquele destino. Então agora que eu falei a ligação entre todos esses universos, chegou a hora de eu falar em qual ordem você deveria ler, não em questão de lançamento, mas em ordem cronológica. E vale destacar, o autor no final da obra coloca que ele é mais um até o próximo universo Soul, mas ele falou que essa seria a sua última obra dele. Eu não confio muito nos autores hoje em dia, porque já que eles fazem a sua própria aposentadoria, ele é um autor muito grande, eu tenho certeza que se ele quisesse sair, tivesse uma ideia de continuar um outro universo, começar um universo do zero, nenhuma editora iria realmente recusar ele. Então, já que ele é alguém que tem uma boa escrita e também tem um bom desenho, que sempre faz bastante sucesso e dinheiro, obviamente se ele quiser voltar, ele vai voltar. Eu não duvido que daqui a alguns anos ele volte a alguma obra, se ele tiver alguma ideia. Então, para fechar o vídeo, eu vou falar em qual ordem cronológica você deveria ler seus mangás. Primeiro, você começa com Fire Force, que seria esse começo do universo e terminando no universo de Soul Eater. Logo depois que terminar o Fire Force, você vai para Soul Eater Not, que se passa um ano antes de Soul Eater, onde vai ser uma preparação para o que você vai ver e você já vai conhecer alguns personagens da obra. E aí você termina esse universo lendo todo o mangá de Soul Eater. Se você for pegar todos esses mangás, você vai ver que você vai ter mais de 70 volumes para ler de um universo complexo. Inclusive, se você ler tudo, e um dia eu vou pegar para realmente ler tudo de novo, para pegar, com certeza vai ter mais ligações entre um universo ou outro que o autor colocou. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Fire Force? O que você acha de Soul Eater? Você sabia dessa ligação? Comente aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.